Olha, eu vou te contar, são tantas emoções. Aquilo que a gente sente aqui. Na verdade, a gente diz pras crianças: tá tudo bem sentir o que tem pra sentir. Tudo bem chorar. Mamãe tá aqui, papai tá aqui pra você. Só que o que é que a gente faz na nossa vida? Na prática. Na prática, com nós mesmos. A gente controla o que sente, tranca, engole o choro, não quer demonstrar que tá sentindo, não quer se sentir triste, frustrado. A gente acha ruim sentir o que tem pra sentir. Isso vira uma grande hipocrisia, né? Porque é ensinar as crianças sobre educação emocional. Sobre não. Nós queremos educar as crianças para que elas sejam emocionalmente saudáveis e, mais que saudáveis, funcionais. Não é sobre um bom controle das emoções, é sobre a capacidade de fluir essas emoções, aprender com elas. É sobre a criança assumir o direito de ser ela mesma e reconhecer também que o outro pode ser ele mesmo, ele vai sentir com aquilo que ela disser, que ela vai sentir quando o outro não quiser algo que ela estava muito nessa expectativa. E assim vai. Mas como que as crianças vão aprender isso se a gente seguir educando de fora pra dentro, dizendo para as crianças que não precisa ficar triste, não precisa sentir medo. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando que quando a gente fica triste, o coração fica sujinho. Não, gente, não vamos por aí não. Esse é o meu, O seu, o nosso. Acolhe Tempo. Com vocês, essa aqui é a Arte. Esse é o Max. E essa ali é a Anne. Guardar esse aqui? Vamos guardar esse aqui. O que você sente quando e onde você sente isso? São coisas muito importantes. Aliás, que vem muito antes de nomearmos para as crianças o nome das emoções. A gente comentou sobre isso num dos últimos episódios. E hoje a gente vai falar um pouco mais de profundidade sobre o assunto das nossas emoções. Como educar a criança para, sobre, no sentir. Porque o processo de educação das crianças, ele avançou muito, bastante no pensar. Um tanto até no uso do próprio corpo. Nós temos Olimpíadas. O que nós fazemos com o que a gente sente? A gente guarda num potinho e Deus o livre abrir esse potinho, porque é tipo caixa de Pandora. Sim, o que nós pensamos, a gente criou uma máquina que pensa pela gente e há quem diga melhor. Viva o ChatGPT. Né? Que de vez em quando faz umas capas pro podcast, ele já viu as miniaturazinhas? Nossos agradecimentos ao ChatGPT, se um dia ele se revoltar, que ele lembre com carinho. Estão dizendo, inclusive, tem gente estudando já as consequências de as inteligências artificiais começarem a sentir. Nossa. Será que a inteligência artificial vai sentir quando for desligada? E aí a gente vai ter que pensar bem se desliga ou se não desliga o computador. É muito afeto, né, com ficção científica. Ai, meu Deus. Olha, eu entendo a preocupação, porém, entretanto, é uma preocupação diante dos problemas que a humanidade tem por não ter aprendido a sentir. É uma preocupação muito burra. Pois é, né? Porque sentir não é só dizer que está triste, dizer que está frustrada, dizer que está decepcionada porque você me magoou. Não, gente. Sentir é sentir no corpo. Sentir é aqui, ó. Sentir cheiro, sentir gosto, escutar o que tem pra escutar. A partir do que você escuta, você sente alguma coisa. Você enxergar, a partir daquilo que você vê, aquilo te afeta de determinada forma. Daquilo que você ouve, de como você se relaciona, de como o outro responde às suas ações, de como ele não responde. Porque o as silêncio... mensagens do WhatsApp. O silêncio, né? Os vácuos também. E aqui eu tava apertando, assim, sentir, porque não é só... Eu gosto que me aperta. Não é só uma questão de tato, né? Porque a nossa pele sente. Não, às vezes E não é sobre gostar ou não gostar. Tem situações que acontecem na nossa vida que a gente começa a sentir dor de estômago, por exemplo. Vira gastrite, vira isso, vira aquilo. Somatização. Exato. Eu me sinto tão fora, a atenção tão fora de mim, que eu tô sempre ansiosa, eu tô sempre estressada. Mas o que é esse estresse no corpo, né?
Como que é essa ansiedade no corpo? Sim, você tá sentindo, mas como faz então pra voltar a atenção pra si, pra aquilo que eu tô sentindo e como eu cuido disso que eu tô sentindo? Aí a grande questão que a gente tava levantando aqui no começo, nós, adultos, nessa sociedade que foi tão domesticada, que foi tão castrada do seu sentir, tão condicionada pra que não sentisse, engole o choro. Faz teatrinho, não. A gente quer agora ensinar as crianças a sentir. A gente quer, na verdade, não quer ensinar elas a sentir. A gente quer validar o que elas estão sentindo, né? Dizer que é permitido. Você Oi, quer filha? que guarde esse? Quer entregar pro papai? A gente vai trabalhar com as crianças, as emoções, muito num nível superficial, de validar as emoções. Dizer, eu tô vendo que você tá triste, você pode chorar tudo que tem pra chorar. Só que o que eu faço com as minhas emoções e com aquilo que eu sinto quando eu estou triste? Eu acabo engolindo o choro, trancando, eu acabo não querendo demonstrar. Só que a criança não aprende a partir daquilo que eu falo, aprende a Quando partir... você quiser ir pro colo da mamãe, quando você quiser água, você pede. Isso. Isso, a água tá aí, top. A criança não aprende a partir daquilo que eu falo, simplesmente. Ela tá vendo tudo. Muito mais que isso, tá sentindo aquilo que eu tô sentindo. Até os 3 anos, a criança é muito conectada com o campo materno, né? A energia, o que a mãe sente, a família como um todo, né? Porque o pai participa desse campo materno. É muito mais amplo do que só a figura feminina da mãe. Eu vou dar um spoiler ultra avançado do assunto aqui. Saibam do seguinte: o campo materno de uma criança é atraído por ela. Ou seja, quando uma criança vem ao mundo, de alguma forma, nos transforma, já a partir da sua concepção, ela nos transforma. O processo da gestação não é só a gestação da criança, é uma transformação dos adultos. Na medida que se define a energia dos nossos pequenos, é como se configurasse uma energia de toda aquela família e do campo materno que se forma ao redor dessa criança. Eu gosto muito de estudar isso, mas sim, talvez um podcast sobre isso um dia, sim, como isso e como isso protege seu desenvolvimento, seu crescimento, etc. A criança sente, né? Sente o que a gente sente. Não é à toa que colocar o bebê pra dormir Desculpa te interromper, mas eu quero comentários nesse podcast dizendo: Anne, solta o cabelão, beleza? Fechado. Não é novidade pra ninguém que quando a pessoa está ansiosa, irritada, muitas vezes sem paciência, e vai colocar a criança pra dormir, e sem falar nas N situações de chegar num lugar e o bebê começar a chorar e não sabe o que tem e sai dali e o bebê parece que tá bem. Parece que você podia ter ficado, né? Não é só o que você sente, mas ele sente o campo, a energia, o que as pessoas estão sentindo naquele lugar. A gente chama de energia, muitas vezes, né? Muitas vezes no senso popular se fala energia, mas é o que as pessoas estão sentindo naquele lugar. Exato. Tem também o campo energético, mas é uma discussão, querer fazer virar muita ciência e tecnologia, um negócio que é tão humano como as nossas emoções, tá mais palpável, a gente pode aprender a lidar mais no campo das emoções para depois a gente falar em energia, em como que isso afeta a forma como a gente pensa, por mais que seja muito importante. Se a gente não aprender a lidar com as nossas emoções, a gente fica meio maníaco por lidar com os nossos pensamentos e a gente entra numa energia muito de controle. Como eu posso controlar aquilo que eu estou pensando? Sim, você precisa ter uma clareza sobre aquilo que você está pensando. Melhorar a qualidade daquilo que você pensa, inclusive, né? De como pensa, de como se organiza, em que você acredita. Muita coisa da nossa história são histórias que a gente se conta e que a gente acredita nelas. Quais são as histórias que você tem se contado sobre si mesmo? E que, na verdade, seria interessante abrir mão dessas histórias para poder dar os passos que você quer dar na sua realização, na realização da sua família. A forma como nós estamos nos sentindo acaba virando referência e as crianças experimentam pela primeira vez as suas emoções, pelas primeiras vezes, a partir do que elas sentem que os pais estão sentindo. Sim. E na medida que nós adultos não estamos sabendo nem como identificar o que a gente está sentindo, né? Muitas vezes a gente só fala que está sentindo tal coisa porque a gente associa mentalmente como é que uma pessoa se sente nessa situação. A gente consegue ver como se a gente estivesse se vendo de fora, mas sem se enxergar de fato. É só a ideia de que isto é triste.
e nada é triste. Isto é feliz e nada é feliz. A gente diz que as coisas e as situações são isso. São emoções. As emoções, elas passam por nós com o objetivo de que a gente aprenda algo sobre nós mesmos. Mas a gente não está sabendo nem identificar essas emoções. Daí como é que faz? E como é que faz para a gente olhar para a criança e enxergar o que ela está sentindo? Se a gente não souber separar o que é nosso, tem até um exercício que acredito que a galera pode fazer para poder perceber, que é assim: imagina agora um momento que te chamou a atenção essa semana. Pode ser qualquer momento. Um momento com as crianças que te chamou a atenção. Alguma coisa que a sua criança fez, ou como ela respondeu a algo que você falou. Pega esse é bom. Esse é bom. Tá, peguei. Coloca a sua atenção ali. Como é que você coloca a sua atenção? Da mesma forma que se eu te perguntar onde está a sua mão, sua atenção foi para as mãos. Onde estão os seus pés? Sua atenção foi para os seus pés. Agora a sua atenção vai atravessar o tempo e o espaço como um fiozinho azul que sai do centro da testa e se conecta lá naquele momento que te chamou a atenção. Se conecta com esse momento e observa o que você sente no seu corpo. Isso que você sente no seu corpo é o que você sente sobre esse momento. Agora, o que será que a sua criança estava sentindo naquele momento? É outra coisa. Que se você não conseguir ter clareza sobre o que você está sentindo, como você teve clareza agora no seu corpo, na hora que você está com a sua criança... Eu vou achar que ela tá sentindo isso que eu estou sentindo. Que acaba sendo uma projeção, né? Se eu me sinto triste vendo a criança fazendo aquilo que eu vi ela fazendo, eu vou dizer, nossa, meu Deus, não, assim não, ela vai ficar triste, assim não sei o quê. Então, no primeiro setênio, as crianças vão precisar que os adultos já saibam cuidar. Na gravidez elas já precisam, né? É muito mais leve e tranquila pela nossa própria experiência. E aí ele pode contar um pouco para vocês. Na gravidez já é muito mais tranquilo se os adultos envolvidos no processo souberem separar o que eles estão sentindo. A criança responde muito dentro da barriga ao que ambos, mamãe e papai, estão sentindo cá fora. E no primeiro setênio a criança vai precisar muito que o adulto consiga fazer essa separação para enxergar quais são as necessidades que ela está expressando através do comportamento, de como ela se expressa através do que ela às vezes não escuta do adulto falando. No segundo setênio, 7 aos 14 anos, vem um processo da criança querer, precisar e demandar de nós mais autonomia para cuidar das próprias emoções na relação com os coleguinhas, nas situações que surgem. Você que tem uma criança dessa idade, você já deve reparar como que às vezes é como se eles estivessem dizendo assim: pai, deixa isso aqui comigo, eu resolvo lá com fulaninho. Muitas vezes eles chegam em casa sem inclusive querer contar o que aconteceu, né? Muito, muito, muito comum. A gente precisa criar um ambiente saudável para que essa comunicação aconteça. Ao mesmo tempo, eles estão dando um sinal pra gente, um sinal de que eles precisam aprender a cuidar das suas emoções com cada vez mais autonomia. E quando eles se tornarem responsáveis por isso, na virada pro terceiro setênio, já terem essa habilidade. Inclusive me vem à memória o relato da Thaís, nossa mentorada, de um dia que a filha chegou em casa, que ela tá passando pelo segundo setênio. O filho já aprendeu a fazer mergulho interno, cuidar das próprias emoções. O filho mais velho, que tem o que de diferença? Ele tá com 13. A filhota também, que tá com 10. Isso. Dela chegando em casa, falando: ai mãe, seria tão bom você lá na escola fazendo mediação. A mãe foi até lá para resolver um conflito que tinha acontecido entre ela e algumas colegas, amigas. Não sei se no outro dia aconteceu algo parecido, né, com outra situação. A criança reconhecendo o quanto é valioso um adulto que sabe cuidar do que sente e acompanhar, então, a criança com maestria naquilo que está acontecendo, né, acolhendo as 8 necessidades que as crianças apresentam. Só que como a criança vai chegar, o adolescente, no terceiro setênio, vai 13, 14. Vai entrar ali no terceiro setênio, tendo habilidade
sinceridade com aquilo que sente, sabendo cuidar, se ele até então não teve acolhido as suas necessidades, se ele não sabe, se a única coisa que ele aprendeu é o nome das emoções. E por que os adolescentes se afastam? Se cria muitas teorias para poder azucrinar ou para poder romantizar esse momento em que o adolescente acaba querendo se afastar da família. Por que ele se afasta? Porque o adolescente é uma antena muito sensível para julgamento. E ele não pode ser um afetadinho. O mundo não permite isso dele, de forma alguma. Precisa se sentir seguro sobre sua identidade, para ele poder construir o que ele veio construir, para poder mostrar o que ele tem de melhor nesse mundo. Ele vai sair daqui a pouco de casa, vai começar a entregar para a sociedade, vai começar a entregar para si mesmo, vai manifestar, vai criar alguma coisa com tudo isso que ele aprendeu. Não que ele já não estivesse entregando e criando, mas nesse momento ele vai se proteger de qualquer julgamento. E como nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções, toda emoção que está bloqueada em nós, toda emoção que a gente não consegue aprender com ela, vira um julgamento. Toda emoção que a gente sente, mas não flui, a gente evita, a gente tende não só a reagir a ela, como a julgar o outro nessa relação. E é por isso que muitas vezes é difícil para muitos adultos enxergar as crianças sendo elas mesmas. Como assim? A criança tá ali, brincando, cantando, pulando de alegria. Então, os adultos não conseguem ver as crianças sendo elas mesmas. Como assim? A criança tá ali, eufórica, alegre, pulando. E aí o adulto... Fica quieto, menino! O que você tá fazendo? Tá doido? Rola isso, né? Antigamente, inclusive, era mesmo assim. Meu Deus, criatura, mas... Que é isso? Pra que tanta festa, tanta folia? Pra que tanta folia? Vê bem, porque a vida é uma alegria, meu. Só tu, adulto, esqueceu. Deixa eu te mostrar. Pra alguns adultos, estava falando que é difícil, né? Observar, lidar com essa alegria toda das crianças. Ao mesmo tempo em que muitas vezes a criança tá, sim, não digo eufórica, ela tá muito exacerbada e a gente não consegue chegar pra criança e dizer: ei, tô vendo que você tá se sentindo assim, tô vendo você pulando e tal. Você precisa de alguma coisa? O que é que você precisa? A gente chega na criança já muito afobado, né? Porque aquilo que ela tá fazendo muitas vezes vai nos causando um alvoroço interno. O primeiro passo sempre é reconhecer como que a criança está se sentindo sobre o que ela está fazendo. Uhum. Mas aí a gente pula a parte de que a gente não cuida do que nós sentimos, a gente nem reconhece, a gente nem percebe aquilo que a gente sente. Aí a gente pula o quê? A gente pula essa parte de nos observar e perceber como é que a gente está se sentindo e a gente vai direto na criança. Tentando dizer para ela o que fazer ou o que não fazer sem reconhecer o que está acontecendo de verdade, tipo né? Assim, dentro e fora. Aqui na casa da vovó é menos, filha. Não, assim não sei o que. Não faz assim, porque senão o outro... E aí a atenção da criança vai pro outro. Não se joga assim no chão do mercado porque o chão é sujo. E é importante a criança aprender que o chão é sujo, aprender que gritar com o vovô não, porque o vovô tem os ouvidos sensíveis. Ou que na casa da tia não coloca os pés em cima do sofá. Subir em cima do sofá não, porque, né, na casa das outras pessoas a regra é outra. Espaços diferentes, regras diferentes. Isso não confunde a criança? Não. A criança tem uma habilidade de separar como as coisas acontecem num espaço e como elas acontecem em outro, que é fenomenal. Sim. Parece que elas são rígidas, mas elas são muito mais flexíveis que nós. E adaptáveis, né? Elas se adaptam muito fácil. E com isso, apesar dos anos e anos e anos de condicionamento que nós adultos passamos, né? Engole o choro. O que é que você escutava? Eu escutava Engole o Choro. Eu escutava aquele que você inclusive falou no meio do episódio. Será que eu escutava Engole o Choro? Pode ser, eu acho que sim. Eu escutava aquele que você inclusive falou: não quero teatro nessa casa. Naquela época eu inclusive já estava fazendo teatro, estava apaixonado, dizia que eu ia fazer aquilo pro resto da vida. Fui parar no curso de licenciatura sem saber o que era. Estamos aqui com um modelo de educação onde o primeiro passo é um novo adulto, um adulto que tem habilidade e responsabilidade com as suas emoções, consegue reconhecer exatamente aquilo que as crianças precisam, o que elas estão sentindo, que sabe com leveza, com confiança, acolher
as emoções das crianças, as necessidades de aprendizagem. Essa pessoa que está aqui nos ouvindo, nos vendo, poderia, inclusive, vivenciar isso junto com a gente mais de pertinho. Como é que faz? Com certeza. Link na bio? Do Instagram. Abre lá e conheça a comunidade intuitiva. Quando você preenche o seu interesse, o nosso time entra em contato contigo. Daí a gente conversa, a gente se conhece, quem sabe a gente bate um papo no Zoom para entender quais são os objetivos e os desafios que vocês têm com os filhos de vocês, para a educação deles, para a relação, para o momento em que vocês estão vivendo. Se fizer sentido para sua família, para o momento de vocês, eu faço o convite para vocês participarem da nossa comunidade. Fechou? Este foi o meu, o nosso Acolhe Tempo. Nos vemos no próximo episódio.